Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a EGEA, Ambev, Endi e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. A divulgação dos números do desmatamento da Amazônia em 2022, feita nesta semana, mostrou um quadro sombrio para a região. A destruição da floresta foi a maior em 15 anos, com equivalente a 3 mil campos de futebol de mata perdidos todos os dias. No topo do ranking de desmatamento estão Pará, Amazonas e Mato Grosso. Parte dessas pessoas são grileiros, tem informações que eles até oferecem para vender parcelas dessas áreas que tem essa promessa de regularização. Isso não existe. Isso é um crime, é um estelionato que quadrilhas mesmo de criminosos fazem na região. Os dados reforçam a escala do desafio que está diante do governo Lula. Além de controlar o desmatamento em áreas já degradadas, as autoridades precisam proteger áreas como as reservas indígenas, cenários recorrentes de crimes ambientais. Para Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, o Brasil precisa agir de forma contundente, retomar o papel de liderança no mundo. Precisamos de parceria, precisamos de cooperação tecnológica, mas precisamos, sobretudo, de que o mundo também faça a sua parte. Porque nós podemos reduzir o desmatamento da Amazônia a zero e se o mundo continuar emitindo CO2, usando combustível fóssil, a Amazônia será destruída igualmente. Além de ações em terra, novas tecnologias devem ser usadas na proteção da floresta. O reconhecimento por satélite, que ajuda na localização de problemas e na aplicação de multas, já recebeu a companhia de novos sistemas que apontam áreas de maior risco. E a gente entende como as ameaças à floresta são cruciais em termos das mudanças climáticas de hoje em dia. E isso traz um aprimoramento dos valores culturais que são muito importantes. Os desafios da proteção da Amazônia e como o governo Lula poderá reverter os retrocessos dos últimos anos são o tema do Ao Ponto, que faz parte hoje do projeto Um Só Planeta. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Paulo Barreto, cofundador e pesquisador sênior do Instituto Amazon. O Ao Ponto de 20 de janeiro de 2023 começa agora. Vem com a gente! Paulo Barreto, os dados mostram um desmatamento recorde na Amazônia em 2022, né? A gente pode dizer que o desmatamento que já vinha crescendo nos últimos anos acelerou ainda mais às vésperas da mudança de governo? Sim, houve um aumento do desmatamento em novembro, em dezembro, quando comparado com o mesmo meses, né, de 2021. Então, isso fechou em alta de 105% na derrubada, que passou de 140 quilômetros quadrados em 2021 para 287 quilômetros quadrados em 2022. O que a gente mede é a foto ali, é o dado. A gente não teve aqui a entrevista lá com os fazendeiros, tá? Agora, o discurso do presidente passado, né? Ele vinha sempre favorecendo ali o setor, dizendo que ia reduzir fiscalização, e de fato reduziu. Essa reta final aí, com o discurso do presidente eleito, que iria mudar, que ia ter fiscalização, isso sim pode ter favorecido as pessoas dizerem, então vamos correr. Em inglês tem essa expressão, né, janela de oportunidade, né, que o cara vê aqui, eu só tenho esses 2 meses aqui para ter essa oportunidade para desmatar impunemente. No estudo do Amazon sobre esse último ano, quais foram os estados ou regiões que mais sofreram com o desmatamento? Quem que desmatou mais em 2022? Esses dados aí mostram o Pará, né, com a liderança, já vem aí há alguns anos, tá, nessa posição, o Amazonas e Mato Grosso, tá? E um fato que é relevante aí é que o Mato Grosso ficava em segundo, né, já há vários anos, mas acabou agora que o Amazonas passou a ser também
está com o segundo lugar. Tá? Então, é Pará, Amazonas e Mato Grosso. Além desses 3, teve algum outro estado que tenha chamado a sua atenção? Não, esses 3 aí que têm ocupado ali o maior percentual, tá? Tem uma região, acho que chama atenção agora nos últimos anos, é o deslocamento. Algumas regiões, basicamente se você tem uma situação que tem terras públicas, ou seja, terras pertencem a todos nós, mas que é administração governamental, e tem essa promessa de que vai abrir e tal, ou que vai ter uma infraestrutura nova, ou melhoria de infraestrutura, tem uma certa corrida para ocupar essas áreas ilegalmente, que a gente chama de grilagem, tá? E quando você vê ali o Amazonas, é justamente esse território que tem uma promessa e já está avançando ali, o asfaltamento de Porto Velho até Manaus, né? E aí os grileiros, né, que são esses ocupantes legais, têm essa corrida para ocupação ali. Por isso que a gente vê o Amazonas nessa situação. Paulo, no total da Amazônia, 80% da área desmatada em 2022 eram formados por áreas federais, né? Mas houve um crescimento também em áreas estaduais. Isso é uma evidência de que faltou fiscalização nessas regiões e em várias instâncias de fiscalização? Sim. Aí é importante entender uma seguinte situação. Eu tinha falado ali de terras públicas, né? Desde o passado, lá quando o governo fez algumas obras de infraestrutura na Amazônia, lá no governo militar, ainda na ditadura, eles tomaram, né, uma parte das terras, né, ao longo das rodovias, e isso passou a ser terra federal, porque tinha aqueles planos de ocupação, tá? Então, essas terras federais estão aqui em regiões mais fáceis para desmatar, porque estão em torno dessas estradas, tá? Então, cria esse cenário aí que essas terras são alvos, né, para ocupação. Claro, e a falta de fiscalização facilita esse desmatamento. A instrução normativa foi publicada em dezembro do ano passado. Foi um dos últimos atos do governo Bolsonaro. Ela previa o chamado manejo florestal sustentável em territórios demarcados, que, em tese, deveriam ser protegidos. A medida foi assinada conjuntamente pelos antigos presidentes da FUNAI e do IBAMA. Paulo, falando especificamente sobre o Pará, o desmatamento, a gente reparou que ele avançou para o norte do estado, onde fica um bloco de áreas protegidas. Falando além do Pará especificamente, mas como um todo, vocês nos números desse ano, nas imagens desse ano, vocês perceberam um avanço do desmatamento em áreas que deveriam ter sido preservadas? Essa é uma situação que indica assim, essa gravidade, que é o seguinte: com essa ideia de que o governo estava liberando, vamos ocupar, que depois regulariza e tal, coisa. Inclusive, a ideia é que vamos abrir terras indígenas, né, para agropecuária, mineração. Isso cria essa... No passado, as pessoas falavam, bom, essas terras protegidas a gente não vai ocupar porque o governo não vai desfazer essas áreas, não vai liberar, né? Mas quando o governo começa com esse discurso, né, as pessoas começam, inclusive, a ocupar essas terras que são legalmente protegidas, né? E eles vão comendo ali pelas bordas, né? Então, aí a gente vê uma certa corrida para a ocupação dessas áreas. E aqui no chamada Calha Norte do Pará, né, que é o lado norte do Pará, né, acima do rio Amazonas, tem um bloco bastante grande ali de florestas estaduais, federais, e também tem terras indígenas. E ali tinha uma certa corrida ali para a ocupação. Com essa ideia de, está valendo, né, vale tudo, a gente ocupa, pressiona e depois acontece uma regularização. Aí no Pará você mencionou a Calha Norte, tem alguma área específica nessa região, que é uma região bem extensa, que você olha com uma preocupação especial? Aqui no dado específico aqui, teve a Floresta Estadual do Paru, né, que é um tipo de unidade de conservação. Paru é o nome, né, mas é uma categoria chamada Floresta Estadual. Teve ali a terceira unidade de conservação mais desmatada na Amazônia em dezembro. Tá?
E ali tinha registros, né, dessa corrida. E uma coisa que os caras têm feito ali nesses últimos anos é o chamado cadastro ambiental rural, né, que foi criado ali pelo Código Florestal para ser o início ali da regularização ambiental, e os grileiros começaram a usar esse instrumento para até dizer que, olha, já estamos aqui, já fizemos o cadastro, mas ele não é um documento fundiário, né, mas contraditoriamente a pessoa começa até a usar os mecanismos legais para dizer, olha, estou aqui de boa fé, fiz o cadastro, mas como não tem fiscalização, ele faz o cadastro e está desmatando. E até agora, recentemente, aí até o governo do estado cancelou alguns desses cadastros rurais. Tem uma cidade no sul do Amazonas, ali perto da divisa com Acre e Rondônia, chamada Apuí, que foi o município recordista no desmatamento, né? O que está acontecendo por lá? É uma nova fronteira agropecuária? Sim, isso liga com o que eu falei um pouco ali no começo. Aquela região ali tem essa expectativa que vai haver uma reabertura, asfaltamento de uma estrada que é muito antiga, mas que, por falta de uso, de fato, né, é uma região muito remota, mas tem essa promessa de asfaltamento. E ali começa essa corrida, quer dizer, já está há algum tempo uma corrida, os dados do Amazon ali mostrando desde 2019, essa corrida para ocupar exatamente aquela ideia da grilagem. Vai melhorar a infraestrutura, se eu ocupo ilegalmente, eu vou ganhar dinheiro porque o governo vai me regularizar lá depois. E uma grande contradição e erro é que, muitas vezes, o poder público, ali começa no Congresso, ou às vezes até com medida provisória, a ideia é que ele vai regularizar essa situação fundiária, né? A pessoa está ilegal, mas contando que vai haver essa leniência ali do poder público de regularizar, de validar essa grilagem. Isso é uma coisa que a gente tem combatido muito, porque se a gente continua sempre com essa ideia de que o bandido vai ocupar e vai ganhar depois uma regularização com bastante benefício, esse negócio nunca vai parar, né? Eu tenho comparado uma situação paralela, que é o seguinte: o Brasil tem um grande recurso que de petróleo, que é o pré-sal, né? E aí é como se a gente tivesse a seguinte situação: vários piratas dizem, opa, tem o pré-sal aqui, eu vou ocupar aqui, depois o governo vai me dar uma concessão aqui, me dando até um desconto porque eu ocupei essa área, né? Obviamente, isso não seria aceito, o governo ia mandar a Marinha tirar e prender lá os piratas. Se a gente jogar o paralelo aqui para a Amazônia, é essa mesma ideia, só que ao invés de mandar a polícia tirar esses invasores, muitas vezes eles pressionam o Congresso e acabam ganhando ali a ideia de que eles vão ser regularizados. Então, essa regularização fundiária do grileiro, né, que é esse ocupante legal, tem que acabar. A gente falando aqui do poder público, de certas situações que acabam não sendo as ideais, e agora a gente teve uma mudança brusca na política ambiental do governo Bolsonaro para o governo Lula. Ele já editou uma série de medidas para a área ambiental. E qual a expectativa em relação a essas mudanças? E, na sua opinião, quais são as medidas mais urgentes que deveriam ser tomadas pelo governo na questão ambiental? Certo. O governo Lula, lá no passado, com a Marina, eles tiveram um programa bem sucedido que reduziu a taxa de desmatamento em cerca de 84%, tá? E ali os governos posteriores acabaram enfraquecendo algumas dessas regras. Agora é a ideia de retomar, né? Tinha um plano chamado PPCDAN, né? Que era um programa para derrubar ali o desmatamento. E eles começaram a voltar ali com algumas dessas medidas. Então, a expectativa é boa, já que a equipe que está lá, a Marina, o secretário executivo, o Capo Bianchi, eles sabem o que funcionou no passado e têm ideias de coisas novas que devem ser feitas. Então, eles entendem bem do assunto. E aí é um conjunto de coisas que funcionou, né? Tem que voltar à fiscalização e punir, né? Às vezes tem uma confusão, assim, emitir uma multa, mas se a multa não for cobrada, não adianta muito. Uma coisa que o Bolsonaro fez foi enfraquecer essa cobrança de multa. Basicamente, ele instituiu um mecanismo ali que levava à prescrição, ou seja, a invalidade ali dessas multas.
Nos últimos 5 anos, agentes do ICMBio aplicaram 2 bilhões e 300 milhões de reais em multas. 25 milhões e meio foram pagas até agora. Isso é 1% do total. Para organizações de defesa do meio ambiente, números que demonstram impunidade. O governo já eliminou lá aquele decreto que criou esse mecanismo. Então, assim, a expectativa é boa nesse sentido. Uma das coisas urgentes ligado aí a evitar a grilagem, é criar áreas protegidas, reconhecer as terras indígenas, né, que estão em algumas dessas fronteiras que são alvos desses grileiros. Tem outro elemento bem importante, que tem a ver até com crédito rural, né? O governo fornece crédito rural para produtores. Tem uma medida lá do passado de não fornecer crédito rural para quem está ilegal, né? Reforçar essa medida, inclusive porque o Banco Central estabelece, né, mecanismos em relação a isso. Então, fiscalizar, criar áreas protegidas e deixar de ter dinheiro para esse trator. Paulo, mesmo com essas medidas todas, né, sendo adotadas, a gente sabe que leva um tempo até isso ter impacto nos números do desmatamento, né? Qual é a expectativa de vocês em relação a 2023? A gente pode ter ainda números consideráveis nesse ano? Então, aqui é importante um esclarecimento sobre como o dado oficial do desmatamento é medido. Ele é medido de agosto de um ano a julho do ano seguinte, tá? Então, hoje, a medida oficial do desmatamento, que vai sair ali em setembro, que vai pegar 22 e 23, ele já vai estar contaminado com o que aconteceu nesses 6 meses passados, tá? E agora, é claro, esse governo pode fazer coisas nesse início de ano para reduzir e evitar que esse número seja muito mais alto. Então, é verdade, né, que pode já ter um efeito, mas ainda vai estar um pouco contaminado por esse histórico recente dos últimos 6 meses lá do ano passado. Agora, se o governo... Uma coisa que é bem importante, acho que vocês estão acompanhando aí na área da economia, queremos uma sinalização do governo para saber onde investir, né? Isso vale para o desmatamento também. O grileiro, o desmatador ilegal, ele pensa também como ele vai ganhar dinheiro. Como o governo está dizendo que vai mudar, já começou a anunciar algumas medidas, isso pode já ser uma sinalização forte que reduz esse índice aí de alguns desses matadores ilegais. A gente sabe que os povos indígenas, eles são responsáveis por uma boa parcela da proteção de muitas áreas na Amazônia. Em qual forma a criação de um Ministério dos Povos Originários ele pode ajudar a impulsionar essa preservação no momento que a gente tenta brecar um avanço que vem de muitos anos? Eu acho que é uma sinalização também importante, né, que vai ter uma prioridade, é um recado que vai haver essa priorização, tá? Não está claro ainda se vai ter alguma cultura diferente para fiscalizar. Quem é responsável para a fiscalização tem o IBAMA, né, tem os órgãos de fiscalização federais que vão ter esse papel mais forte de fiscalizar. Agora, um papel forte que pode se manifestar é o reconhecimento de novas terras indígenas, tá? Existem aí povos que ocupam o território tradicionalmente, mas ainda não tem esse reconhecimento, demarcação. E também, nos que já existem, nessas áreas já reconhecidas, ter uma fiscalização prioritária, né? Tem algumas áreas ali muito ameaçadas, com alguma ocupação já nas bordas, então tem que remover esses invasores. Então, criar é importante e, né, ter essa clareza de prioridade e implementar algumas das ações que eu mencionei. Durante o Fórum de Davos na Suíça, a ministra Marina Silva disse que o Brasil deve liderar pelo exemplo, né, se reinserindo aí como uma liderança na questão climática no mundo. Dá para ver alguma dessas propostas aí já em vigor no cenário internacional, o impacto dessa mudança nas relações do Brasil com o mundo na questão climática?
Bom, tem um recurso que o Brasil já tinha, que é um fundo que o Brasil, quer dizer, um mecanismo que o Brasil criou no passado, que se chama Fundo Amazônia, que é um mecanismo que é interessante, que diz o seguinte: o Brasil é recompensado pelo quanto reduz o desmatamento, tá? Como o Brasil reduziu lá naquele passado que eu falei de desmatamento, o Brasil recebeu fundo e vinha usando esse dinheiro. E ali, quando o governo Bolsonaro iniciou, eles quebraram uma regra lá do fundo, que era ter um conselho que participava, dando diretrizes, né, com a participação da sociedade, científica, e eles extinguiram esse conselho. Então, basicamente, o Brasil quebrou ali esse contrato. E esse fundo, então, ele foi basicamente ali congelado, né? O Brasil não poderia usar. E tem ali mais de 3 bilhões de reais. E logo que houve a eleição, os doadores, né, Alemanha, Noruega, indicaram que liberariam esse recurso e já fizeram isso. O fundo foi reestabelecido, né, foi um dos decretos ali na posse do presidente. O Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega informou ao G1 que o governo brasileiro já pode investir cerca de 3 bilhões de reais doados ao Fundo Amazônia, que se destina a combater crimes ambientais e o desmatamento. Então, esse é um exemplo. A Alemanha está falando que vai colocar mais recursos, já prometeu, o Reino Unido está considerando. Agora, eu diria que, por vários motivos aí, o tema climático sendo chave, a expectativa é que mais recursos sejam considerados. E também do lado do investimento privado, não só nas ações de governo, mas investimentos mesmo. Por exemplo, tem muita terra mal usada no Brasil, por exemplo, com a pecuária. Você pode ter investimento para melhorar o uso dessas áreas. Outro tema que é, além de parar de desmatar, de fato existe espaço para restauração, reflorestamento, né? Quando as árvores crescem, ela tira da atmosfera lá aquele excesso de carbono. Então, tem oportunidade também de investimentos privados nesse tema da restauração. Paulo, trazendo um pouco para o Brasil, a ministra também falou de uma política de transversalidade dentro do governo, com o meio ambiente servindo como um fio de várias ações dentro de vários ministérios. Como que o senhor vê isso funcionando na prática, o meio ambiente pautando ações de vários ministérios, mesmo que não sejam o Ministério do Meio Ambiente? A ministra Marina fez isso no passado. O plano lá de combate ao desmatamento, ele era coordenado na Casa Civil, né? Isso não é acostumado a entender, é o gabinete que fica ali do lado está lá no Palácio do Planalto, e tem um papel de coordenar, né, uma visão geral do governo. Então, é a ideia que vai ser feita dessa mesma forma. No passado eram 13 ministérios, e agora, como tem mais ministérios, eles estão falando ali de 17 ministérios. Isso é muito importante porque o Ministério do Meio Ambiente faz algumas coisas para combater o desmatamento, mas a causa do desmatamento, o que impulsiona o desmatamento, pode ser influenciado por ações de outras áreas, tá? Então, se abre uma estrada e não tem um bom licenciamento, aquilo vai favorecer invasores. Se vai fazer uma hidrelétrica numa área e também não faz um bom licenciamento, não cria as áreas protegidas, isso vai incentivar. O crédito rural, né, que é ligado ao Ministério da Agricultura, tem uma parte de transparência de dados, de onde estão os produtores. Isso também está ligado ao Ministério da Agricultura. A fiscalização tendo participação da Polícia Federal para a parte de inteligência, a parte de crimes financeiros. Então, isso foi feito no passado, tá? E é muito importante que haja novamente essa junção dessas várias funções, tá? E uma coordenação forte na Casa Civil para tem um elemento ali de poder político, né? E o próprio presidente tem falado disso. Um tema muito relevante que me impressionou no discurso de posse no Congresso, o presidente citou um dado sobre a quantidade de pasto degradado na Amazônia que não precisa mais desmatar para produzir. E ele trouxe um dado específico ali. Então, foi uma mensagem muito clara que mostra, olha,
o presidente quer reduzir, os ministros têm que contribuir. E a forma de manifestar isso é ter esse plano que inclua vários ministérios. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Ô Paulo, explica pra gente um pouquinho a importância da tecnologia para esse monitoramento, porque eu sei que, né, a gente sabe que o Brasil conta com ferramentas muito sofisticadas de monitoramento do desmatamento, e o próprio Amazon, em parceria com a Microsoft, lançou uma plataforma de inteligência artificial que aponta as áreas de maior risco do desmatamento, né? Como é que essa tecnologia está sendo usada e pode ser usada no futuro para evitar a derrubada das árvores? Então, você pode pensar que tem duas coisas ali. Uma é você olhar o desmatamento que já aconteceu, né? Tirar uma foto ali. Isso é feito com as imagens de satélite, né? Os satélites produzem essas imagens. Agora, isso é bom você ter esse monitoramento. Agora, é bom também você saber, para onde o desmatamento tende a ir, tá? E aí você vai antes de prevenir, né? Em vez de só ir lá reprimir. Você imaginar o trânsito, a imagem de satélite, ele filma lá o acidente, né? Aconteceu um desastre, morreu alguém. A gente não quer isso, a gente quer que você mostre como os motoristas, quais são os lugares que tem mais risco de ter acidente, e eu vou colocar lá fiscais, vou checar os motoristas, né? É basicamente essa ideia. E aí você pode usar o que a gente chamaria da inteligência artificial. Tem várias informações que você pode cruzar quando acontece um desmatamento no lugar. Quais são os fatores ali da geografia que estão muito associados àquilo? Está perto de uma estrada, se é uma área que não tem proteção, a qualidade do solo, o tipo de topografia. Então, a gente consegue juntar, né? Tem um time aqui no Amazon que faz publicações científicas mostrando isso. E aí foi uma parceria com a Microsoft para processar essa quantidade gigante de dados e gerar um mapa que diz, olha, na Amazônia, o que tem de floresta ainda, onde que tem esse maior risco de acontecer desmatamento? Isso pode ser atualizado anualmente. E aqui a esperança é guiar essa prevenção, tá? Não ir lá só medir o que já aconteceu e tentar pegar quem desmatou. Então, isso já estava sendo passado para algumas instituições, o mercado, né, o setor financeiro, por exemplo, um banco vai investir no frigorífico, tá? Compra lá o gado. Ele pode olhar, onde é essa planta frigorífica? Esse frigorífico está tomando cuidado para não incentivar o desmatamento? Pode ser usado tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. Paulo Barreto, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe e Carolina. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.